Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. É isso aí. Queremos conversar hoje sobre este país, sobre esta nação tão especial que está aqui bem em frente ao Brasil, bem banhada pelo Oceano Atlântico, e nós podemos ver irmãos tão lindos ali em Angola. Arley teve o privilégio de ir a Angola esse ano, mal entrou para o Ministério de Gideões e uma viagem missionária te esperando, não é, Arley? Um grande privilégio. Foi uma alegria muito grande ter participado desse trabalho, dessa viagem, um presente de Deus para a minha vida, para o meu ministério, um presente de Deus ter aprendido tanto, imerso na cultura deles. Sim. Melhor do que qualquer livro, estar com eles foi maravilhoso em termos de aprendizado. É inesquecível, é maravilhoso, né? É algo que guarda, que a gente vai guardar no coração para o resto da vida. Sim. Arley, você podia contar para nós como foi que você teve o seu chamado para o ministério? Sei que você está fazendo carisma, tem um chamado ministerial para o Ministério Gideões e para missões. Como foi isso? Como aconteceu tudo? Missões é algo que já ardia no meu coração. E um dia no Carisma mesmo, assistindo a uma palestra da pastora Suzy Valadão, ela falou a respeito de um trabalho na África que deveria ser realizado esse ano de 2015. Aquilo me tocou muito, me deixou muito quebrantado com tudo que ela disse, com tudo que ela mostrou para a gente ali. E eu levei um prospecto para casa e compartilhei com a minha esposa. Minha esposa, então, a gente tinha acabado de ter um bebezinho, o bebezinho estava ali com 1 mês de vida, e eu acreditando que ela não aceitaria eu me ausentar para uma outra nação, ela então com um bebezinho em casa. Mas quando eu cheguei para ela e disse, amor, vi isso como uma oportunidade de Deus para a minha vida, para a nossa vida. Ela me disse, Deus já me falou. Que lindo. Você tem a minha bênção, você tem a minha concordância. E aquilo foi para mim algo assim, quase que inacreditável. Eu me enchi de alegria e não tive mais dúvidas de que daria certo. Procurei o ministério no outro dia e as coisas foram acontecendo de uma maneira tão impressionante que eu fui colocando ali, oferecendo para o ministério um pouquinho do que eu sempre fiz também na área de comunicação, e casou com uma necessidade do ministério para aquele momento. Eu comecei a ofertar alguns trabalhos nessa área para promover a ação missionária na África. E como as coisas de Deus sempre acontecem de maneira muito natural, eu acabei recebendo um convite para fazer parte da equipe, o que só confirmou no meu coração aquilo que Deus já havia dito. Amém. E aí, estamos juntos para a honra e glória do Senhor. Deus é fiel, é só obedecer, só obedecer. Ele se encarrega de tudo. É verdade. É muito lindo percebermos isso, que Deus, quando Ele nos criou, Ele já nos criou de uma maneira muito específica e muito especial. Assim como nós temos os instrumentos para cada coisa, específicos para cada trabalho, assim também quando Deus nos fez, e quando Jesus nos salvou, quando o Espírito Santo veio morar em nós e nos deu dons, nos deu de uma maneira específica. Quem sabe você também tem um chamado missionário, um chamado para o ministério, um chamado para estar totalmente envolvido na obra do Senhor. Então, é fazer como o Arley fez, como a sua esposa trouxe, né? A palavra de confirmação. Exato. Foi algo muito lindo. E aí, Arley, conta pra gente um pouquinho assim da viagem. O que foi para você essa viagem transcultural? Foi sua primeira viagem transcultural? Primeira viagem transcultural. E eu saí daqui sem imaginar o que iria encontrar. Eu até tenho feito uma brincadeira no meio dos amigos, que eu disse que eu até orei ao Senhor, dizendo, Senhor, se for preciso, me ajuda que até olho de cabra eu vou comer. E chegando lá, a gente teve experiências, inclusive gastronômicas, assim, muito inusitadas. Tem entre eles uma tradição de que quando a visita é uma visita benquista,
e ela está na casa de alguém, a primeira refeição a ser oferecida para essa visita é galinha. E para aquela pessoa que está à mesa e que é, digamos assim, a mais notória da mesa, os miúdos da galinha. Que é algo que normalmente a gente despreza aqui no Brasil. Sim. E é algo que eu confesso para a senhora, não fazia parte do... Não era o seu predileto. Não fazia parte do meu cardápio. Mas eu comi aquilo com tanta alegria e de forma tão natural e estava tão saboroso que eu vi o agir de Deus também nisso. Agora, é coisa que a gente não aprende em livro nenhum. Sim, é coisa que só estando junto, e isso acho que vale não apenas para Angola, mas para qualquer outra nação por onde o Senhor nos enviar. Ele vai nos capacitar e vai nos preparar para superar qualquer obstáculo que a gente mesmo tenha. Já que você falou em experiência gastronômica, já falou da comida, conta um pouquinho dessa primeira recepção em que você comeu lá, da galinha, dos miúdos. Conta como foi, quem serviu essa refeição, como é, porque cada país tem o seu jeitinho especial. É verdade. Fale um pouquinho pra gente. Nós chegamos, e quando a gente chegou ao aeroporto de Ondjeva, uma cidade ao sul da Angola, que fica na província do Cunene, nós já fomos assim, bem recebidos, muito bem recebidos na verdade. O evangelista Antônio Nigula estava lá nos aguardando com uma grande equipe de um movimento que se chama Geração Eleita. Geração Eleita são jovens de várias denominações que se uniram em prol de um bem comum, que é praticar o bem, independente da placa da igreja, independente da doutrina da igreja, mas todos fundamentados em Jesus e levando adiante o Evangelho. Essa equipe toda estava no aeroporto nos esperando. E fomos, depois de uma grande festa no aeroporto, eles são muito alegres, né? A gente foi para a casa do evangelista e lá a primeira coisa que ele nos ofereceu para nos refrescar foi uma bela jarra de quiçangua. Quiçangua? Quiçangua. Que é isso? Quiçangua é água com farinha de milho, com o fubá, que a gente chama de fubá aqui. E aquilo, água, fubá misturado, e eles amam beber aquilo. E é a bebida preferida deles, acho que supera qualquer outro tipo de bebida pelos depoimentos que a gente recebeu deles lá ao longo dos dias que nós ficamos ali. E realmente, como o Senhor já havia feito com a galinha e com os miúdos da galinha, aquilo desceu de maneira deliciosa e foi de fato muito refrescante. Algo importante que eu vejo é exatamente isso. Jesus, quando ele veio, a gente pode imaginar os céus. Podemos imaginar o banquete celestial e Jesus veio. Jesus esteve ali em Israel e ele amava estar na casa das pessoas, recebia convites para jantar, para cear, para comer com eles e Jesus ia, dava graças. Como é importante, não é, Arley, a gente se estar dentro da cultura. Me parece que você antes me contou que algo que fez o evangelista e sua família ficarem muito felizes foi vocês se sentarem à mesa e agirem da maneira como eles acham que é educado. Eles têm um hábito, é algo natural para eles, e até o tipo de comida que eles consomem possibilita isso, que é comer com as mãos. Eles fazem lá o que eles chamam de fungi, que é como se fosse um nosso angu aqui, porém feito com milho branco. Eles fazem sempre o fungi, fazem legumes cozidos, folhas cozidas e molho. E aquilo você parte aquele fungi com as mãos, passa no molho, coloca as folhas de legumes ali e come com as mãos. Ele, quando preparou a mesa para a gente, ele colocou garfo, faca, colocou colheres, colocou a mesa tradicional, conforme a gente está habituado. Mas eu percebi que os filhos deles comiam com as mãos. E ele acabou revelando para a gente que a prática é comer com as mãos. E a gente, assim, tanto eu quanto o pastor William, a missionária Vilma, que estava nessa missão, a gente se prontificou de imediato a fazer conforme eles faziam. Inclusive, para você que tem o chamado missionário, aprenda algo. Siga sempre o anfitrião. O anfitrião sempre vai te conduzir para as melhores práticas ali na nação por onde o Senhor te enviar. E foi delicioso. E ao final da nossa viagem, ele nos revelou que algo que os impactaram muito foi o fato de a gente se portar de forma tão à vontade,
ficando à vontade e deixando-os à vontade Valorizando também. Valorizando a cultura deles. É isso aí. Eu sei que você gostaria de ver um pouquinho mais dessa cultura através do que a nossa equipe viveu ali. Então nós vamos chamar o VT, nós vamos assistir agora um pouquinho nos vídeos do que os irmãos viram ali da cultura desse país tão especial, desse país de fala portuguesa, de Angola. Assista comigo e veja um pouquinho da cultura em Angola. Vamos lá. A justiça se sacrifica. No mês de agosto e setembro, foi a vez de Uganda receber a equipe do Ministério Gideões 24 Horas diante do Senhor. Pastor Arley foi um dos 3 missionários que esteve lá, levando esperança ao povo. Se sacrifica. A justiça se sacrifica. Durante 8 dias, o missionário trabalhou o fortalecimento da igreja, ministrando cursos de oração e intercessão. O pastor viveu muitas experiências diferentes em relação à cultura do país. Uma delas foi o culto. O hábito é passar o dia inteiro adorando a Deus, sem parar. Foi algo intenso. Durante as ministrações, pão, banana e cana passavam de mão em mão e cada um comia um pedaço. Quando a visita é muito importante, a cultura é servir galinha e, caso a visita se hospede, deve ser preparado um cabrito ou bezerro. Não há ninguém como Jesus. A alegria do povo era contagiante. Os angolanos fazem de tudo para dar uma ótima recepção aos visitantes. Uma bela atitude que acontece no país é o fato de valorizarem os mais velhos com saudações específicas. Não há ninguém como Jesus. Aproveitando para conhecer um pouco mais sobre o país, o pastor foi até o mercado de Angola e conferiu as novidades. Olha só, ele carregando um bebezinho à moda angolana. Embora as distrações, nada de perder o foco. Levar a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí da cultura. Que coisa tão linda como que as mulheres conseguem amarrar a criança assim nas costas, terem as mãos livres para trabalhar, o carinho de estar ali, o bebezinho ouvindo a respiração da mãe, o seu coração batendo, a segurança que a criança sente. Que carinho, que coisa tão boa, que coisa tão linda. Mas Arlen, conta mais um pouco para a gente da cultura. Para nós é interessante a gente ouvir sobre a comida. Conta para a gente desse cabrito aí, como que é essa história? Eu havia dito que eu orei ao Senhor que se fosse preciso eu comeria olho de cabra. e dentro da cultura deles tem um processo, um procedimento que quando você é uma visita nobre e está hospedado na casa de alguém, é importante eles te oferecerem um cabrito. E assim fizeram para nós. Trouxeram um cabrito, nos ofereceram um cabrito, sacrificaram o cabrito ali e cozinharam esse cabrito para a gente comer à noite. Mas quando houve o momento do sacrifício do cabrito ali, eu me lembrei da oração que eu havia feito. Quase que eu pedi ao Senhor, Senhor, não é bem assim. Mas eu estava preparado ali para que o Senhor quisesse fazer nas nossas vidas. E foi maravilhoso partilhar da cultura dos irmãos. Aprendemos bastante e algo que nos deixou assim, tanto a mim quanto ao pastor William, a missionária Vilma, que estivemos juntos ali, foi o carinho com o qual eles tratam as pessoas que estão ali fazendo um trabalho missionário. A preocupação em atender bem, em cuidar de todos os detalhes, em se preocupar mesmo em meio à simplicidade que eles têm, mas de não deixar faltar nada. É algo que nos ensina muito, inclusive a como receber as pessoas. A cultura tão diferente, mas o amor e o espírito que testifica nos fez ficar tão à vontade que parecia que a gente já conhecia aquele povo há muitos anos. Que lindo, né?
E vocês também mostraram ali o mercado. Você esteve ali em Luanda? Luanda. E falou sobre uma região que tinha sido destruída pela guerra, não é? A guerra está bem recente ainda na vida, na memória e nas pessoas ali, não é? Luanda Angola, né? É um país que é independente há 40 anos apenas. E esse processo de independência gerou um pós-independência de 27 anos de guerra civil, onde as pessoas de ideologias diferentes se degladiavam e a gente teve a oportunidade de estar com o pessoal do Exército que trabalha na desminização do país. A gente vê tantas e tantas pessoas mutiladas, uns sem braço, outros sem pernas, porque a estratégia bélica deles não era matar o soldado, era mutilar o soldado, para que, além desse ficasse inutilizado, outros 2 também precisariam parar a atividade para levá-lo de volta. Mas nós visitamos uma cidade em Luanda, uma região em Luanda, que é a capital de Angola. É um bairro que, depois da guerra, ele não voltou a ser habitado para moradias. Ele foi ocupado por comércios, mas é uma imagem assim, parece até que apocalíptica. O bairro todo destruído, as ruas totalmente destruídas e centenas de pessoas para todos os lados, vendendo todo tipo de coisa. É um lugar que não tem tratamento de esgoto, não tem água, não tem energia elétrica, então eles trabalham enquanto tem iluminação. E vende-se de tudo ali, de tudo, desde roupas, eletrodomésticos, animais, carne. A gente teve a experiência de parar na hora do almoço naquelas banquinhas que ficam na rua fritando carne e comer ali com eles também, porque é o que tem para comer naquele momento. E diga-se de passagem, assim, muito saboroso. Muito gostoso. Mas assim, algo completamente fora da nossa imaginação aqui no Brasil. Por mais que a gente veja que no Brasil existem regiões que são mais simples ou regiões que são menos estruturadas, dificilmente a gente vai encontrar algo conforme nós vimos ali. Isso na capital. A poucos quilômetros dali, uma região nobre, com prédios lindos, uma situação econômica bem diferente. Mas as pessoas saem dali para comprar naquele lugar. E não é uma... Tipo uma feira livre. Uma feira livre. É um bairro inteiro que se tornou um mercado informal e que se acha de tudo ali. Agora, lá em Ondjeva também, que está a quase 1.400 quilômetros de Luanda, também tem um outro mercado e esse nos deixou muito impressionados porque é uma feira livre. Imenso lugar e é o supermercado ali daquela região, onde se compra de tudo. A farinha para fazer a quiçangua, né, o fubá, se compra peixe seco, todas as ervas, as folhas, tudo que eles precisam para o dia a dia ali, eles têm naquele lugar. Como que é esse peixe seco? É como lá no Congo. No Congo nós estivemos, eu estive com a Suzy, a Taninha, 2011, nós vimos lá, eles pegam um peixinho pequenininho do grande lago Tanganica, aquele peixinho que para nós é uma piabinha, sei lá, e deixa aquele peixinho em peneiras, coloca um pano e deixa ali no sol secando. E aquilo simplesmente desidrata com o seu interior, com as tripinhas, com os olhinhos, as escaminhas, e aquilo fica crocante. E eles pegam e comem, e é um prato especial ali no Congo. Como é esse peixe seco? O processo, né, é bem parecido. Só desidratação. Só desidratação e o sal para conservar. E ele é exposto ali numa tábua, vários tipos de peixes e de diferentes preços. E oferecido ali nesse mercado, chama-se Mercado da Alemanha, nessa região de Ondjeva, que é na província do Cunene. E como o peixe ali, vários outros produtos. E é um mercado assim, que apesar de bem simples, muito bem organizado e muito bem dividido. E as pessoas vão ali, compram de tudo, de todo tipo de especiaria que eles necessitam ali tem. Uhum.
É isso aí. E o Arley, o que você achou assim, o que mais te marcou nesta viagem? O que mais assim falou com você com relação à cultura, com relação aos irmãos, à igreja, ao país? O que mais marcou a sua vida? Olha, eu pude ver ali um reflexo da igreja primitiva, onde as pessoas, por mais simples que fossem, elas todas compartilhavam de um mesmo propósito e se uniam, verdadeiramente se uniam para o benefício um dos outros. Esse movimento que o evangelista Antônio Nigula lidera, Geração Eleita, ele se reúne num lugar lá em Angola que se chama União das Igrejas Evangélicas de Angola. E a proposta é unir as igrejas. E nas reuniões que acontecem ali, eles compartilham experiências e recebem direção para agir como igreja. Que lindo. E nós tivemos uma experiência que foi muito marcante, de um culto que durou 12 horas e meia. Começou às 9 da manhã, terminou às 9h30 da noite. E durante o culto, a gente via um pão aparecia no meio do povo, e esse pão era partido e passado para trás, e de repente aparecia uma banana, era partido, passado para o lado, e as pessoas se ajudavam ali. As pessoas compartilhavam do que elas tinham. Dividiam o que tinham. Isso me chamou muito a atenção. Eles vivem aquilo que a Bíblia propõe para eles, a unidade. Que lindo. Outra coisa que me chamou muito a atenção também foram os momentos de oferta, dos dízimos e das ofertas nas igrejas. A alegria com a qual esses irmãos se levantavam para poder ofertar é algo que eu confesso para a senhora, às vezes, pode até ser constrangedor para muita gente, porque eles fazem realmente com uma alegria impressionante. Mulheres, homens, idosos, todos se levantando para dançar no momento dos dízimos e das ofertas, fazendo com tanta alegria, com tanta sinceridade, que foi marcante para mim também. Amém. Ai, que gostoso. Poder ofertar ao Senhor. Poder dar ao Senhor o que se tem de melhor e com alegria. A Bíblia nos diz, Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 9, Deus ama a quem dá com alegria. E dar é um ato de adoração ao nosso Deus. Cada um de nós tem o melhor para Deus. Arley, no ministério você está encarregado de levantar recursos para missões 24 horas, isso, para irmos até os confins da terra. Então, eu queria que você trouxesse uma palavra aos pastores que estão nos assistindo e cada pessoa que está nos assistindo, porque uma viagem dessa traz um alto custo para o ministério, nós deixamos material, nós deixamos ali livros, revistas, material para as crianças, os Gideões Mirins. Então, eu queria que você deixasse essa palavra com os pastores e os que nos assistem. Perfeito. Você, pastor que está nos assistindo, eu quero fazer para você hoje 3 convites. Eu quero te convidar a orar conosco em favor desse propósito, de uma igreja que realmente anda, uma igreja que realmente vai ao encontro daquele que precisa, daquele que está perdido. Além de orar, eu quero te convidar também a participar conosco das viagens missionárias que o Ministério promove. Você é nosso convidado a se juntar a nós e ir até as nações, para pisar em terra estrangeira e proclamar ali o reino do Senhor. Te convido também a levantar a sua igreja uma oferta de amor, para que os custos referentes a esse trabalho missionário possam ser arcados com um pouco mais de tranquilidade, porque a gente sabe, o desafio é grande, mas é o Senhor quem dá a provisão. O Deus que dá a visão, Ele também dá a provisão e Ele conta contigo. Junte-se a nós, esse telefone que aparece aí para você, você pode ligar para nós no Ministério, nós vamos marcar uma reunião, vamos apresentar para vocês todas as propostas de trabalho missionário que o Ministério tem e a gente conta com você no amor de Cristo para ir conosco às nações levar o Evangelho do Senhor. Deus te abençoe. Amém. É isso aí. Esse é o trabalho do Arley, levantando, despertando a igreja. Se você também quiser um culto de missões, é só falar conosco. Isso. Vai entrar em contato com você e vai ser uma grande bênção. Em nome de Jesus. O nosso programa está chegando ao final, mas foi muito bom estarmos juntos e você também pode ser um missionário junto conosco, participando aqui junto com a Rede Super da campanha Super Juntos. Sim, ligue agora para esse telefone que aparece aí na sua tela
e faça a sua doação. Venha conosco até os confins da terra. Você pode entrar em contato com o Ministério, fazer a sua doação. Temos viagens aí para Moçambique, agora vamos à Guiné Equatorial, a Camarões, a Namíbia, nações onde o Ministério está clamando, os pastores estão dizendo, queremos as torres. Você pode ir conosco. E quero deixar com você o telefone aí do Alexandre, que tem doado do seu trabalho para que a gente possa estar aqui em forma, com o cabelo bem arrumadinho. Se você quer se parecer, quer melhorar sua performance, procure, tá bom? Bem, Deus abençoe ricamente você, que a glória do Senhor se manifeste em sua vida e que você possa ser também um missionário indo conosco até os confins da terra. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.